a gente fala muito de Vasco, porque você fez quase a carreira inteira no Vasco. Foi de 91 a 2001, né? Mas eu já vi numa entrevista, peço até perdão, não dar os créditos aqui, eu não lembro qual, que eu assisti algumas, que você até falou nessa entrevista que era botafoguense de infância. E coincidentemente você foi jogar no seu clube do coração, fazer a base e dali se profissionalizar. Fala pra... O Pedrinho, por exemplo, que a gente vai falar mais à frente, oficializou a candidatura. Ele falou que o maior sonho dele já realizado na vida foi se profissionalizar pelo clube de coração. E você teve essa oportunidade também, né? Torcedor do Botafogo de infância e se profissionalizar no Botafogo. Como é que foi realizar esse sonho? Não, é justamente isso, né? Eu saí do salão, fui pro campo, né? Botafogo, o clube que eu torcia. E o Vasco era o grande rival, porque o Vasco, eu tinha uma bronca do Vasco, né? É mesmo? Incrível que pareça, porque o Botafogo sempre... tinha as vitórias na mão, aí vinha Roberto e Ramon, o Ramon pernambucano, o Vasco virava às 40, então dava aquela raiva ali, né? E engraçado que hoje, né, para muitos, né, eu sou muito mais vascaíno, né, e eu realmente, depois que fui pro Vasco e tive toda a minha carreira ali, né, são 10 anos, né, cheguei à seleção brasileira, todas as conquistas, o entendimento, o envolvimento com a torcida do Vasco, né, é muito forte, mas assim, né, trazendo para o início da carreira, já era uma grande realização poder jogar no Botafogo como profissional, conquistar o título, tão sonhado título que foi em 89, depois de 20 anos, né, porque eu tive algumas oportunidades, né, ou a própria direção, na época era o seu Emil, que estava na direção do clube, né, e como eu era a prata da casa, às vezes a prata da casa não tem aquele valor, né? E a gente estava sempre numa possibilidade de negociação, né? E eu falei para ele claramente, só sai do Botafogo depois que eu for campeão carioca. E eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? Vem de uma família botafoguense, meu pai, seu Quintanilha, ele ia pegar o Garrincha em Pau Grande, meu pai trabalhava ali na Quinem, que é em frente à General Severiana, né? Na Comissão de Energia Nuclear, ele chefiava o setor gráfico. E, de repente, ele devia dar umas brechas ali e correr para ver o treino. Então, ele começou a ter muita amizade ali no Botafogo, né? E tinha os lances que o Garrincha, às vezes, sumia, né? Não aparecia, alguma coisa assim. Pô, Quintanilha, vai lá em Pau Grande, lá, pega o Mané, pô. Meu pai ia lá, meu pai acabou dirigindo pro Garrincha. Pô, quero mais história disso aí, conta mais detalhes aí. Então. Você chegou a conhecer, a ter contato com o Garrincha? Tive contato com o Garrincha, nós passamos um Natal na casa do Garrincha, quando ele tinha Era com a Elza ainda? Com a Elza, na Lagoa, né? E foi logo depois que ele teve aquele jogo de encerramento, acho que foi em 74 e 75, quando ele faz aquela despedida, né? E tinha um troféu lá enorme, acho que quase da altura dele, assim, lindo na casa dele, assim. Nós fomos passar o Natal lá. Mas meu pai teve esse convívio, né? Tava sempre muito mais próximo ali. E, enfim, aí voltando pro... É teu ídolo de infância? O Garrincha? Eu não cheguei a pegar. O meu ídolo era o Mendonça. Era o Mendonça. O Mendonça que jogava demais, né? E o Mendonça, sempre digo assim, que manteve aquela torcida do Botafogo com a esperança do título. Pela categoria dele, pelo futebol dele, era o grande jogador ali, né? Naquela década de 80 ali, final de 70 para com o início da década de 80, você tinha o Zico no Flamengo, você tinha o Roberto no Vasco, e o Mendonça era o jogador do Botafogo que representava justamente tentava dar essa igualdade ali, né, dos ídolos, né? No Fluminense a gente não tinha muita, né? Foi o Rivelino ali quando veio, né, para a máquina tricolor, né, que é aquele time forte. Mas o Mendonça realmente assim foi o grande jogador, né? Eu tive o prazer também, né, a oportunidade de jogar com o Mendonça, né? Mesmo subindo, eu subi com 17 anos, então... Como é que é jogar com o teu grande ídolo de infância? Né, muito legal, porque o Mendonça foi um cara muito bacana, né? Assim, de ajudar, de orientar. Ele estava sempre próximo. O Mendonça ia assistir os jogos do Juvenil, né? Na época do Juvenil, né? Porque o seu Neca, que era o treinador, que pegou toda essa galera da antiga, Carlos Roberto, Jairzinho, né? E o próprio Mendonça. E o Mendonça tinha uma relação muito próxima com ele, que o seu Neca era rigidão, assim. Não, tem que ir lá assistir os garotos. Aí o Mendonça saía de casa, ia lá assistir os jogos, domingo de manhã, quando não tinha jogo.
Mendonça ia lá assistir, para dar força pra galera, assim. Então era um cara muito bacana, assim, um cara muito envolvido também com o clube, né? Com o Botafogo, né? Tanto é que ele sempre dizia, eu não sou um jogador do Botafogo, eu sou um torcedor do Botafogo. O Mendonça sempre se declarou torcedor do Botafogo. Acabou saindo, né? Infelizmente, sem o título, né? Mas eu acho que ali em 89 ele estava participando, né? Tanto é que a bola que eu enfio pro Mazolinha ali é um passe à la Mendonça. Eu meto uma bola por dentro ali, né? Assim que o Zico sai, né? O Zico estava contundido, né? E aí eu me soltei mais, né? Porque antes eu tive que estar marcando, né? O Spindola falando, gruda nele lá para tentar marcar, né? E a gente conseguiu aquele título ali, tão sonhado título. O ano seguinte veio o bicampeonato, 90, né? Que é justamente contra o Vasco, né? Que tem aquela coisa do Bismarck com a caravela, Sorato. Foi meio pro tapetão aquele título. Foi, mas o Botafogo acho que acabou levando, né? Sim, sim. Acabou levando o bicampeonato. E aí no ano seguinte eu sou transferido para o Vasco, né? Eu já tinha uma relação legal com o Paulo Gione, né? E aí o Eurico, né? Decide que quer me contratar. O Flamengo tenta com o Márcio Braga, né? No meio do caminho ali, né? Tentar alguma coisa ali, mas eu já tinha dado a palavra pro Eurico e já tinha acertado, né? E eu acho que foi uma escolha muito certa para mim, né? Eu acho que o meu envolvimento, meu estilo de jogo, né? Eu acho que a minha personalidade, a maneira de ser, acho que encaixou muito com tudo que gira em torno da história do Vasco, né? Acho que isso também foi um casamento legal.